Gente, veja se pelo Instagram aí vai ficar melhor, tá? Peço a você que está no YouTube que vá lá para o Instagram. Eu vou. Pronto, Mariana entrou aqui. Irmã Ruth, irmã Ossi. Se tiver melhor, avisa aí, gente. Irmã Tâmara. Thay Moraes. Melhorou, Thay? Dá um ok aí. Eu vou encerrar minha transmissão aqui no YouTube, tá? Encerrando aqui. Ok. A irmã Edilene, a irmã Keu, André estão aqui conosco. Tá bem melhor. Ok, vamos tentar pelo Instagram, certo? Depois nós jogamos isso lá para o YouTube, não tem problema não. Irmã Ana Cláudia, irmã Cássia, Tâmara tá aqui. Ok. Bem melhor, pronto. A irmã que eu já deu ok, aí nós estamos tranquilos. Tá certo? Irmão Eldo tá aqui, ó. Primo Eldo. Vamos tentar pelo Instagram aqui, gente. Instagram nós temos uma hora, mas se não der a gente vai até meia-noite. Depois volta de novo. Vamos fazer uma primeira parte aqui. A irmã Viviane, Deus abençoe. Irmã Eliette, irmã Josi. Amém. Gente, então nós vamos dar início. Estou esperando aqui. Alguns irmãos fizeram algumas perguntas. O nosso irmão Eldo fez uma pergunta. A nossa irmã Jo, a nossa irmã Mariana, Verônica, né? O nosso irmão João Vitor, nosso irmão Delmário, certo? E a nossa irmã Ossi. Eu falei esses dias Ossileide, ela disse: pastor, o senhor está falando meu nome Ossileide, não é Ossileide, é Ossi. Hélio já voltou aqui também, ó, a irmã Marilane, Terezinha. Gente, se tiver bom aí, dá um ok, tá? Isabelle Celestino, a irmã Belle, Deus abençoe. Gente, ó, eu compartilhei, né, um momento aí, irmão Carlinhos chegou aqui também. Eu falei que estava conversando com a irmã Estefânia e com a irmã Geilza. E eu tinha ido na casa do nosso irmão Robson. O que foi que eu fiz aqui? Ixi. Ai, o que foi que eu fiz aqui? Voltei, tô aqui. A câmera virou um pouquinho. Aí, gente, o que é que ocorreu, né? Eu fui na casa do nosso irmão Robson e fiquei do lado de fora, porque geralmente eu não entro na casa dos irmãos com tudo isso que está acontecendo. Fui pegar uma encomenda lá na casa do irmão Robson Rigor. Clica na câmera embaixo. Que câmera? Qual é a câmera? Qual câmera está aí? Misericórdia, Deus. Aí, pronto. Aí o que é que aconteceu, gente? Isso eu vou compartilhar com os irmãos, mas não é para os irmãos dar risada. E a filhinha dele, Alice, eu estava de capacete, de máscara, e eu disse assim: Alice, você está me reconhecendo, Alice? Aí Zane falou assim: não, pastor, ela não está lhe reconhecendo porque o senhor está de capacete, de máscara. E ela estava sentada, escrevendo, né, bem séria. E aí daqui a pouco ela disse assim: eu estou reconhecendo ele sim. E aí Zane falou assim: quem é ele? Ela disse: é o pastor. E Zane perguntou, né, como é que você conheceu o pastor? Ela disse: pela barriga dele, esse barrigão dele. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa, viu? Criança, às vezes elas não têm um olhar para a coisa, entendeu? E eu dei risada naquele momento, porque Alice
ela não foi um pouquinho sincera comigo, que eu não estou tão gordo assim, né? Eu não estou tão barrigudo assim. Eu estou acima do peso, claro, reconheço, mas não estou tão assim como a Alice falou. Mas eu vou perdoar porque é uma criança, né? E essas lives, né, esses momentos assim, uma outra irmã chegou para mim e disse: pastor, a sobrancelha do senhor está torta. O senhor precisa fazer uma... Ela falou lá o que é que tem. A irmã, a Cássia deve conhecer isso, né? Para deixar a sobrancelha toda certinha. Gente, o que é isso, gente? Não façam isso com o pastor de vocês. A gente muitas vezes é a tela que, né, deixa a gente um pouquinho mais cheio. Em alguns momentos, né, sai do lugar aqui a sobrancelha. Mas nada que eu vá fazer para melhorar isso, porque bonito eu já sou, tá? Meus amados irmãos, vamos ao nosso estudo. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela sua presença, tá? Que você possa ser ricamente abençoado aqui nesta noite, nessa live. E a primeira pergunta é a seguinte, gente. Essa pergunta veio direto de Porto Seguro, nosso primo lá, Eldo. Ele perguntou o seguinte: como estava o povo de Deus depois que saiu do Egito? Se nós analisarmos o povo de Deus, o povo hebreu, o povo o qual Deus escolheu e o conduziu no Egito e no deserto, era um povo cheio de altos e baixos, espiritualmente falando. Era um povo que foi cuidado por Deus. Até mesmo no Egito, esse povo já estava sendo cuidado por Deus, tá? É bom nós lembrarmos isso. Mas era um povo que, vez ou outra, estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Vez ou outra, esse povo, eles deixavam a presença do Senhor e eles seguiam após outros deuses. Então, quando esse povo, ele começou a caminhada no deserto, assim que saiu do Egito, nós vamos ver nos relatos bíblicos o próprio Deus falando com Moisés acerca da murmuração desse povo. Esse povo era um povo que murmurava o tempo todo, mesmo Deus cobrindo esse povo de bênçãos, mesmo Deus assim fazendo coisas extraordinárias acontecer. Nós vamos ver codornizes aparecendo assim, porque Deus enviou essa codornizes para matar a fome do povo. Deus mandou carne chover do céu para matar a fome desse povo. A água brotava da rocha para matar a sede desse povo. E esse povo, meus amados irmãos e irmãs, era um povo que murmurava o tempo todo. Então, o relacionamento desse povo com Deus era um relacionamento prejudicado o tempo todo. E mesmo com toda a providência de Deus, mesmo com todo o milagre que Deus realizava na vida daquele povo, era um povo que se afastava do Senhor. Só para os irmãos entenderem, irmãs, quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei de Deus, a Bíblia diz que Moisés se demorou por um pouco e automaticamente aquele povo pressionou Arão, o irmão de Moisés, para que Arão fizesse um bezerro de ouro e eles pudessem adorar esse bezerro de ouro. Então nós vamos ver o quanto esse povo era ingrato, o quanto esse povo era murmurador, o quanto esse povo, sabe, ele tinha facilidade de se distanciar de Deus. E quando o povo saiu do Egito, não era diferente. Eu peguei alguns textos bíblicos aqui, sabe? Vai lá para Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31. Deixa eu chamar meu assessor aqui. Cadê o carregador, por favor? Deuteronômio 31. Está no quarto. Deuteronômio 31, a partir do verso de número 14. Olha o que é que vai dizer esse texto aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação.
Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá. Olha o que é que Deus fala para Moisés. Olha a condição do povo de Deus. O próprio Deus está dizendo que depois da morte de Moisés, esse povo ia se levantar e ia se prostituir, indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que eu fiz. Olha esse povo. Olha o que é que o próprio Deus está fazendo. Claro, ele, Deus, conhecia o seu povo até hoje. Então o próprio Deus estava alertando a Moisés de que quando esse povo adentrasse a terra prometida, esse povo iria se prostituir, esse povo iria cair, esse povo iria trair a confiança dele, Deus. Então a condição desse povo era uma condição péssima, espiritualmente falando. E veja que das pessoas que saíram do Egito, daquele grupo de pessoas que saíram do Egito, somente 2 pessoas adentraram a terra prometida: Josué e Calebe. Quem adentrou a terra prometida foi uma nova geração. Uma nova geração. Mas uma nova geração que viram milagres extraordinários de Deus, sim. Uma nova geração que tiveram, sim, experiências com Deus. O livro de Juízes vai dizer o seguinte, que uma nova geração se levantou naquela época, mas que não foi ensinada pelos seus pais. E, portanto, foi uma geração que prevaricou contra Deus, uma geração que se prostituiu após outros deuses, uma geração fraca espiritualmente. Olha Deuteronômio ainda, versículo 27. Nessa mesma parte, 27. Deus vai dizer: porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Isso é Moisés tratando com o povo. Isso é Moisés exortando o povo de Deus. Mas mesmo assim, aquele povo, com tudo que eles viviam, com tudo que eles viam, eles continuaram traindo a confiança de Deus. E aí, é claro, os irmãos e irmãs, o nosso querido irmão Eldo aí, ele pode ler o capítulo 32 de Deuteronômio depois, e nós vamos ver as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas exortações de Deus para esse povo. Quando o povo entra na terra prometida, e aí nós vamos lá para Josué agora, capítulo 3, ó. Josué capítulo 3, aí Josué já está no comando, Josué já é o líder desse povo. Aí o versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Assim como Moisés, Josué, ele continua exortando o povo a se santificar, a buscar a Deus, a louvar a esse Deus, porque era a única forma de Deus realizar maravilhas no meio desse povo. Assim, meus amados irmãos e irmãs, como são nos nossos dias. Sabe, como povo de Deus, muitas vezes, nós estamos muito distantes desse Deus. Como povo de Deus, muitas vezes, nós estamos se prostituindo. Nós estamos prevaricando contra esse Deus. Nós estamos fazendo coisas que desagradam esse Deus. Eu imagino, no meio de toda essa pandemia, de toda essa crise que nós estamos vivendo no mundo, quantos irmãos e irmãs estão murmurando o tempo todo? Quantas pessoas estão agindo da mesma forma que agiu o povo de Israel lá no deserto? Da mesma forma que agiu o povo de Israel quando entrou na terra prometida. Veja que a terra prometida, promessa de Deus, gente, era uma terra que manava leite e mel. A terra prometida era uma terra dada por Deus. O nosso irmão está falando aqui, eu fiz essa pergunta porque
se pararmos para analisar, hoje muitos estão agindo do mesmo modo que aquele povo, justamente. Não existe muita diferença. Deus tem nos agraciado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos protegido, Deus tem nos livrado, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado uma vida financeira estável, Deus tem nos dado bênçãos sem medidas, Deus tem tido misericórdia da nossa vida. E o que é que muitos de nós temos feito? Murmurado. O que é que muitos de nós temos feito? Deixado de nos santificar. Deixado, de buscar esse Deus que é poderoso para nos livrar. Então, meus amados irmãos e irmãs, a pergunta do nosso querido irmão, ela é pertinente para os dias de hoje. Porque assim como aquele povo errou, assim como aquele povo vacilou em buscar a Deus, assim somos nós nos dias de hoje. Assim é a igreja do Senhor nos dias atuais, principalmente em dias de crise como nós estamos vivendo. Então nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos buscar esse Deus com mais diligência. Há um texto em Deuteronômio que o próprio Deus vai dizer assim: olha, a roupa daquele povo, gente, não se envelhecia. A sandália crescia no pé. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Mas o nosso Deus, ele é capaz de fazer tudo isso acontecer. O nosso Deus é capaz de renovar a sua aliança conosco todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia, ela se renova a cada amanhecer. Então o mesmo Deus ontem é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus de sempre. O Deus que cuidou daquele povo lá no Egito, e cuidou desse povo no deserto, e cuidou desse povo na terra prometida, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você nos dias de hoje. Agora nós precisamos crer, nós precisamos ter uma vida de santidade que agrade a Deus, nós precisamos ter uma vida de busca, e outra, nós precisamos ter um coração grato a esse Deus, um coração grato a esse Deus, por tudo, sabe? No deserto, gente, havia tentações e provações o tempo todo. O tempo todo o povo estava sendo tentado e sendo provado. O tempo todo o povo estava em falta de alguma coisa, mas Deus estava suprindo aquilo que estava faltando na vida dessas pessoas. E não é diferente nos dias de hoje. Assim como o nosso irmão colocou aqui, não tem sido diferente nos dias de hoje. Nós temos uma vida muitas vezes até regalada, nós temos comida dentro da nossa casa, sabe? Nós temos bebida dentro da nossa casa, se for uma coca melhor ainda, né? Nós temos uma cama que nós podemos dormir, sabe? Nós temos um cobertor para nos cobrir, e muitas vezes nós vacilamos. Muitas vezes nós não buscamos a Deus como deveria de buscar. Muitas vezes nós não abrimos mão. Você quer ver uma coisa? Eu não gosto nem de tratar muito desse assunto, mas quantas pessoas, num momento como esse, elas estão trabalhando, elas não perderam o emprego delas, estão aí na pandemia, nessa crise, mas Deus está sustentando a vida, Deus está provendo as coisas, e as pessoas não são capazes de contribuir com a obra do Senhor. E eu não falo somente com relação aos dízimos e ofertas. Eu vejo jovens que trabalham, eu vejo senhores e senhoras que trabalham, eu vejo Deus suprindo a necessidade de várias e várias pessoas, e vejo a ausência desses irmãos e irmãs quando diz respeito à contribuição, seja uma cesta básica, seja dízimo e oferta, seja o que for, sabe? E o nosso irmão está colocando aqui, muito bem colocado, né? O deserto, gente, os momentos difíceis servem para fortalecer a nossa vida espiritual, serve para fortalecer, mas o que é que acontece? Muitas vezes nós decepcionamos Deus. O irmão está colocando, muitas vezes entramos no deserto para nos
nós fortalecer, mas muitos vão ao deserto para se esconder e fazer o que não agrada a Deus. Isso é uma verdade, sabe? Então precisamos usar esse momento difícil, esse momento de crise. Precisamos desse momento, sabe, de pandemia, para como povo de Deus, mostrar que somos povo de Deus. Lembre-se, somos luz desse mundo, somos sal dessa terra. Não devemos andar ansiosos. Nós temos pregado isso nessas lives. Precisamos, sabe, nos fortalecer. E são nesses momentos difíceis é que o crente ele se torna forte. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: é na nossa fraqueza que nós nos tornamos fortes. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque nós vamos ver que nós não vamos vencer nada do que está aí sem a presença de Deus. Nós não vamos vencer o que está aí por nome de quem quer que seja, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. E é nessa confiança que nós devemos estar. Então o povo de Deus, naquele contexto, era um povo de altos e baixos, continuou sendo um povo de altos e baixos, e está sendo um povo de altos e baixos. Mas deixa eu dizer uma coisa: no meio da igreja do Senhor, tem aqueles que nunca se abalam. No meio da igreja do Senhor, tem aqueles que têm uma vida espiritual mais ou menos. E no meio da igreja do Senhor, tem aqueles que não querem nada. Assim acontecia lá no deserto. Assim acontecia na terra prometida. Assim acontecia no meio dos discípulos. Veja os discípulos de Cristo, 12. Um deles era o diabo. Vamos começar por aí, Judas. De 12, tinha 3 que Jesus tinha uma intimidade maior. Por que será que esses 3 Jesus tinha uma intimidade maior? Porque com certeza, meus amados irmãos e irmãs, esses homens estavam mais próximos de Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a tudo. Então veja que no meio do povo de Deus, você tem que se firmar. Você tem que ser daqueles remanescentes que não abrem mão desse Deus para nada. Você tem que buscar se fortalecer. Sabe? Você tem que buscar amar, você tem que buscar aprender a perdoar. Contribuir com essa obra. E principalmente pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, primeiro esse Evangelho deve fazer diferença na sua vida. Não adianta. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Tem uma irmã falando aqui, e é verdade. Os montes de Sião, eles não se abalam, permanecem para sempre. E nós temos que ser como os montes de Sião. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro só tem um lugar de onde vem. Só tem alguém que pode trazer esse socorro. E esse socorro vem diretamente do trono de Deus, dos céus, da parte de Deus para a nossa vida. Então que possamos crer que esse Deus é Deus que cuida de nós, que provê as nossas necessidades, mas que possamos crer que precisamos ter uma vida de santidade, precisamos ter uma vida de busca intensa, precisamos ser gratos a Deus, ter um coração grato a Deus, porque é dessa forma que nós vamos realmente agradar a esse Deus. Amém? Espero que o irmão Eldo possa ter ficado assim satisfeito com a resposta, e obrigado aí, gente, por compartilhar. Vá colocando aí o seu pensamento aí, porque também nos auxilia aqui. Claro que às vezes eu vou passar por cima do que você escrever, mas eu tenho procurado aqui me concentrar e trazer o que você também está falando aí, que vai nos ajudar também nessa live. A pergunta número 2, ela vem da nossa irmã Mariana. Pelo menos foi a irmã Mariana que colocou aí no celular dela. A irmã Verônica, né? A nossa pequena irmã Cecília, que deve estar ouvindo aí a gente também, e Gilmar. Diz assim: depois que a igreja foi arrebatada,
o Espírito Santo de Deus vai continuar aqui? Primeira pergunta. Aí, uma pergunta que está junta e completa é essa. Se o Espírito Santo de Deus não continuar aqui depois do arrebatamento, como as pessoas aceitarão Jesus? Né? É uma boa pergunta da irmã Mariana. E eu quero que você vá lá para 2 Tessalonicenses. Abre sua Bíblia lá, irmã Mariana, irmãos aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, viu? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Gente, a minha resposta para a primeira pergunta é a seguinte. Depois que a igreja for arrebatada, e aqui eu estou tratando de uma linha de pensamento pré-tribulacionista, ok? E eu sou um dos que creio dessa forma, mas existem outras linhas de pensamento, e que você, é claro, tem todo o direito de estudar essas linhas de pensamento e ver qual aquela linha de pensamento se enquadra perfeitamente na palavra de Deus. É claro que todas essas linhas de pensamento, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, elas vão ter um conteúdo bíblico sim, ok? Mas é claro que dentro do estudo bíblico você pode ler, estudar todas elas e chegar a uma conclusão de que você pretende ficar com a pré-tribulacionista ou a mesotribulacionista. Pré-tribulacionista significa que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da chamada grande tribulação. Mesotribulacionista significa que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ok? E pós-tribulacionista significa que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Eu creio, particularmente, e vou citar um texto aqui, para tentar assim fundamentar a minha resposta nesse texto. É claro que é um único texto, mas existem outros textos na palavra de Deus que nós poderíamos usar para o arrebatamento da igreja, é claro. Mas a pergunta dela aqui é a seguinte: quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai continuar aqui? A resposta é não. Não. Por que não? Porque a igreja, o Espírito Santo, ele só está aqui justamente porque a igreja se faz presente aqui. A igreja é quem prega o evangelho e a igreja é quem faz a obra missionária para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração das pessoas. Através da palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus em Romanos vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, quando eu prego o evangelho, a obra do Espírito Santo pode começar a acontecer na vida daquela pessoa que ouviu acerca do evangelho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe salvação, gente, pelo querer somente do ser humano. A salvação, ela vem mediante a conversão. A conversão se dá mediante ao convencimento do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra. Não é o pastor da igreja, sabe? Não é a religião, como muitos pensam, certo? Mas é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, quem faz a obra. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos faz lembrar. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá essa convicção de novo nascimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que juntamente com o nosso espírito, ele nos torna filhos de Deus, porque antes disso nós somos criaturas de Deus simplesmente, tá? Então a obra do Espírito Santo é que faz com que a igreja do Senhor caminhe. Quando Jesus esteve nesse mundo, sendo filho de Deus, ele tinha também a companhia desse Espírito Santo, para que pudesse realizar a obra aqui nesse mundo. E a promessa de Jesus Cristo era: eu tenho que ir
para que eu possa enviar a vocês o Espírito Santo. E isso aconteceu quando Jesus ascendeu aos céus. O Espírito Santo repousou sobre a igreja no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então só existe conversão, só existe verdadeiramente salvação com a obra do Espírito Santo de Deus. A pergunta aqui da irmã Mariana, ela é uma pergunta importante, porque ela diz assim: se o Espírito Santo vai embora, como é que as pessoas serão salvas? Né? Mas vamos entender uma coisa: existem lugares no mundo onde a palavra de Deus ainda não chegou. E eu posso garantir que tem lugares que essa palavra não vai chegar. Não adianta nós querermos achar que o Evangelho vai alcançar todo mundo, porque infelizmente não vai. Ele pode alcançar todas as nações, todas as gentes, mas esse Evangelho, infelizmente, muitas pessoas morreram sem ouvir falar de Jesus. Isso eu posso garantir a vocês, tá? Pastor, como é que essas pessoas serão julgadas? Elas serão julgadas pelo senso de certo e de errado. Todo ser humano já vem com esse senso de certo e de errado embutido dentro dele. Porque Deus nos criou assim. Deus nos formou assim. Romanos capítulo 1 vai dizer que existe uma revelação chamada revelação natural de Deus. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através da criação. Deus se revela através do sol, da lua, das estrelas, desse cosmos que aí está. Deus se revela através das árvores, das frutas. E todo ser humano, ele sabe, ele tem esse senso de certo e de errado. Então, no dia do juízo, essas pessoas serão julgadas. Ah, não ouviram falar, será salva. Não, não é assim. As pessoas que não ouviram falar de Jesus, elas terão um tipo de julgamento diferenciado do nosso, que já ouvimos falar de Jesus. Certo? Então, cabe a Deus julgar essas pessoas. A questão, depois do arrebatamento, irmã Mariana, irmã Verônica, né, os irmãos e irmãs aqui presentes, eu já expliquei isso em uma outra live. Imagine vocês aqui agora. Nós vamos ler o texto de Tessalonicenses daqui a pouco, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Imagine vocês, todos nós já ouvimos falar que Jesus vai voltar. Amém por isso, né? Todos nós já ouvimos falar que a igreja seria arrebatada. Amém por isso. E de repente, o arrebatamento da igreja acontece. O que é o arrebatamento da igreja? Segundo Paulo, escrevendo a Tessalonicenses também. A igreja será arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares, quando o toque da trombeta soar. Vamos entender. Jesus aparece nas nuvens, toca a trombeta, os mortos ressuscitam, os que morreram com Cristo, tá? E nós que somos de Cristo, ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. Ou seja, eu estou aqui agora, você está aí agora, e você é um crente em Jesus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você será tomado repentinamente. O que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui que na sua casa tenha 2 crentes. Você vai e o outro fica. Vamos colocar aqui agora irmã Mariana, você, irmã Verônica, Gilmar e Cecília. Cecília com certeza vai, tá? Mas a irmã Verônica some. E ficou só Gilmar e Mariana. O que é que vai acontecer? Automaticamente, esse senso comum a todos os homens vai começar a analisar o seguinte: o arrebatamento aconteceu. Aquilo que nós ouvimos falar não levamos a sério e ficamos.
Então Mariana vai dizer assim: minha mãe foi arrebatada e eu fiquei. O que vai levar Mariana a uma salvação é a partir desse momento agora, somente com a sua consciência de que o arrebatamento aconteceu, de que Deus chamou a pessoa e a outra ficou. Ela vai ficar com essa consciência, e é através dessa consciência que um dia ela ouviu acerca do Evangelho, da volta de Cristo, e que ela não levou a sério, que ela vai ter. Porque com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração, a cada momento no nosso coração, muitas vezes nós vacilamos. Imagine sem a presença desse Espírito Santo de Deus. Porque a questão do arrebatamento da igreja não significa tratar de tudo aqui minuciosamente. Mas o arrebatamento da igreja significa que a igreja somente e os que morreram com Cristo estarão na glória com Ele. Os demais ficam. Agora eu vou dizer por que o Espírito Santo ele não estará mais aqui. E aí eu gostaria de ler com você aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, para a gente entender um pouquinho aqui. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Olha a exortação de Paulo, que nós devemos ficar firmes. A exortação de Paulo é essa: fiquem firmes, que nada tire essa firmeza de vocês. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane. Outra exortação: não permita que os falsos profetas, as pessoas que estão aí pregando inverdades, engane vocês. Ele continua: porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tempo de apostasia significa que muitas pessoas estão se afastando da fé no Senhor. Muitas pessoas estão se desviando do Senhor. Muitas pessoas estão abandonando a esse Senhor. E com isso vai dar lugar ao homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. A figura do anticristo, que se assentará no lugar de Deus como Deus. Então, muito cuidado. Paulo está dizendo: não se desvie, permaneçam firmes nesse propósito. Versículo 4. Olha a característica desse homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, o anticristo, ele vai se mostrar como Deus, ele vai agir como Deus. Versículo 5: não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Gente, veja que isso é uma coisa que Paulo vem tratando já há muito tempo. Veja que nós falamos sempre da volta de Jesus o tempo todo. O crente não pode ser pego de surpresa com a volta de Jesus. O crente não pode ser pego de surpresa com o arrebatamento da igreja. E se você me ver sumir, lembre-se, eu fui arrebatado, você ficou. E é com essa consciência de que você foi negligente, de que você se desviou, de que você não levou a sério o Evangelho, é que você vai ficar aí no mundo. E é com essa consciência agora que você vai ter que sobreviver. Que você vai ter que lidar para não perder a sua salvação em Cristo Jesus. Que você vai ter que buscar a Deus, sim. Porque ainda existe essa possibilidade. Não é uma segunda chance,
A chance é a mesma. Mas a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque é justamente o arrebatamento que acontecerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Versículo 6 agora, ó. E agora, sabeis o que o detém. O que é que o detém? Gente, o que é que detém o avanço do mal? O que é que detém, meus amados irmãos e irmãs, a chegada desse homem da iniquidade, o filho da perdição? O que é que detém a figura, essa figura tão tenebrosa do anticristo ainda não aparecer? O que é que detém? Paulo não vai citar aqui claramente isso. Mas olha bem, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem detém? É Deus, o próprio Deus. Através de quem? Meus amados irmãos e irmãs, por que é que o mundo ainda tem algum tipo de sabor? Por que é que o mundo, sabe, ainda existe? O que detém, meus amados irmãos, é a igreja. É a pregação do Evangelho. E eu vou mais além. A igreja pelo Espírito Santo de Deus, tá? Porque ser humano algum pode deter um homem desse. Ser humano algum, meu amado irmão e irmã, nenhuma instituição humana pode deter o homem da iniquidade, o filho da perdição, o pecado, ou pode? Não pode. Mas o que detém é a igreja. E o que eu falo como igreja não é a Igreja Batista Manancial, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a igreja, sabe, presbiteriana, não. Estou falando dos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Estou falando de você que busca santidade. Eu estou falando de você que tem um compromisso com Deus. Estou falando de você que assumiu esse compromisso com Deus e vive como sal da terra e luz desse mundo. Essa igreja que impede a putrefação desse mundo. Essa igreja que impede a destruição total deste mundo. Vou lembrar aqui de Noé e a família dele. Deus destruiu a humanidade naquele contexto, mas não destruiu Noé e sua família. Por quê? A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, achou graça aos olhos do Senhor, e Deus tirou aquela família no momento da destruição. Isso vai acontecer comigo e com você. Olha o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera. Ou não? O pecado está aí, meus amados irmãos. A corrupção está aí, que o diga o brasileiro, que o diga nós, no momento de pandemia, os caras estão roubando. A corrupção não vai deixar de existir, porque o mistério da iniquidade já opera. O pecado a cada dia avança. O homossexualismo, lesbianismo e tantas outras coisas. Esse mistério da iniquidade já opera. Mas ele não pode operar à vontade, à lolé, porque nós estamos aqui orando. Nós estamos aqui intercedendo. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração do ser humano. Aí o versículo 7 vai dizer: que seja, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele, veja que mudou agora. Paulo aqui diz: sabeis o que o detém. Agora aqui Paulo vai dizer: aquele que o detém. Quem é que o detém? Deus. Através da ação do Espírito Santo nesse mundo. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus estiver nesse mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo,
há solução, há salvação. Gente, o nosso Deus não está aqui para consertar o mundo que está aí. Vamos entender isso aqui. O que Deus está aqui para fazer é consertar a vida do ser humano. Porque consertando a vida do ser humano, o mundo será consertado. Só que infelizmente, nem todo ser humano quer esse Deus. Nem todo ser humano ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Nem todo ser humano dá lugar para que esse Deus trabalhe no seu coração. Olha para a sua casa. Talvez você possa ver uma pessoa dessa aí em sua casa. Coração duro. Tem gente que nem dentro de casa assiste uma live dessa. Se não assiste essa live aqui, imagine outras. Não assiste. Acerca do que Deus quer falar. Sabe? Tem pessoas, porque eu sou espírita, porque eu sou... Você não é nada. Tem alguns que dizem, eu sou crente. Você não é nada sem Deus. Nós somos o que somos porque somos de Deus. Nós somos o que somos porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em nossa vida. Não adianta. Então, minha querida Mariana, meus queridos irmãos e irmãs, entendam. A igreja será arrebatada? Creio que sim. E o Espírito Santo estará conosco. As pessoas que aqui ficarem, os crentes negligentes das nossas igrejas, os crentes que não têm compromisso com o Evangelho, só têm compromisso com a igreja, às vezes com o pastor da igreja, olhe lá, mas não tem compromisso com Deus, esses ficarão, mas ficarão com a consciência de que não levaram a sério o Evangelho. E depois que essa igreja partir deste mundo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ele terá livre acesso. Veja a posição que ele vai assumir. Ele vai se assentar no lugar de Deus, se opor contra tudo que é Deus. A irmã Rafinha acabou de entrar aqui. Parabéns para você, irmã Rafinha. Veja que vai ser dias terríveis, gente. A irmã que eu colocou aqui, muito difícil. O irmão Eldo, misericórdia. Gente, leve a sério o Evangelho. Leve a sério o Evangelho para que você possa ser arrebatado quando Jesus voltar. Porque se você ficar, se eu ficar, sem a presença do Espírito Santo de Deus, com o Espírito Santo de Deus já está difícil. Eu não sei se nós suportaríamos. Eu sei que Deus é Deus. Ele guarda os seus. A misericórdia do Senhor não são a causa de não sermos consumidos. Veja que 144 mil judeus serão assinalados para pregar o Evangelho, porque o povo de Israel é que vai ficar mais em evidência nesse momento que a igreja será arrebatada. Nós vamos ver que 2 testemunhas serão enviadas por Deus para pregar o Evangelho. Então, a misericórdia do Senhor realmente é causa de não sermos consumidos. Mas nós vivemos o tempo da graça. Entendam isso. Um dia a porta da graça vai se fechar. E o que é graça? Favor imerecido. Então aproveite esse momento. Aproveite esse momento. É de graça. É de graça, mas não é para você fazer graça. É de graça, mas não é para você viver de qualquer jeito. É de graça, mas é para você levar a sério. É para você pagar o preço. Porque a salvação é de graça. Mas Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, gente. Um alto preço. Jesus deu a sua vida por mim e por você. E muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Pague o preço. Se liberte desse mundo. Se liberte das coisas desse mundo. Essa é a hora, Mariana.
Essa é a hora. Queremos sim, meu amado irmão Eldo, ser arrebatados com o Senhor, sabe? Vamos ouvir o toque da trombeta. Que dia glorioso, que dia magnífico, que dia esplendoroso para a vida daqueles que levam a sério o Evangelho. E se você é um desses, continue firme no Senhor. Terceira pergunta, gente. A pergunta meio complicada aqui, viu, gente? Mas, biblicamente, nós temos, claro que temos algumas respostas. Essa pergunta veio da irmã Ossi. E ela diz o seguinte: uma mulher sendo cristã, não casar e querer ter um filho, ela pode fazer inseminação? A minha resposta aqui, categoricamente, é não. Ela nem casou. Ela será eunuca, né? E ela tem que se conformar com isso. Por que é pecado? Porque é algo que Deus não estabeleceu para a vida dela. Se ela não chegou a um casamento, ela não pode gerar um filho. Porque o que a Bíblia nos diz, e aí eu vou dizer porque é pecado, e claro, os irmãos têm todo o direito de aceitar ou não, é que para você gerar um filho, você tem que constituir uma família. E uma família conforme os princípios de Deus. O homem casa com uma mulher e essa mulher gera filhos desse homem. Tá? Nós não vamos ver nenhum exemplo na Bíblia de mulheres tendo filhos sem estar casadas. Até mesmo o próprio Cristo, quando veio no ventre de Maria, porque Maria já estava casada com José, certo? Porque o noivado naquele contexto era um tipo de casamento. Tanto é que houve todo aquele rolo lá de José com o anjo, de mostrar que aquilo era de Deus, para que José pudesse aceitar. Então é pecado porque a mulher solteira, ela não pode constituir uma família trazendo um filho no seu próprio ventre sem ter um casamento. Agora, ela pode sim adotar o filho. Eu creio que sim, eu creio que não tem nada contrário na palavra de Deus que essa mulher não venha assim adotar um filho, e ela tem todo o direito de criar esse filho, viver com esse filho e constituir ali, juntamente com esse filho, uma família. Uma outra problemática aí, gente, com a questão da inseminação artificial, tá? É a chamada fertilização in vitro. Não sei quantos irmãos já ouviram isso. Eu não me atento muito a essas coisas, viu, gente? Sou sincero. Mas a irmã Ossi, quando trouxe essa pergunta, a gente tem que, de alguma forma, responder, fundamentado naquilo que a palavra de Deus ela nos diz e, é claro, vendo também aquilo que a ciência nos diz. E a chamada fertilização in vitro, que muitos se utilizam para gerar filhos, certo? É algo um pouco complicado. Porque segundo as normas aqui no Brasil, diz que somente quatro óvulos, alguma coisa assim, podem ser fertilizados. São as normas brasileiras. Nos Estados Unidos me parece que já são 7 ou 8, alguma coisa assim. Tanto é que nos Estados Unidos uma mulher foi fazer inseminação e todos os óvulos ali foram inseminados e ela teve 7 filhos, porque todos os espermatozoidezinhos ali que adentraram a ela foram fertilizados, e que na inseminação foi colocado ali com ela, com certeza todos eles foram gerados e ela teve 7 filhos. É um risco que a pessoa também corre, certo? Aqui está a irmã Alessandra dizendo: e quando esse filho vem de inseminação, como fica essa criança diante de Deus? Não, a criança não tem culpa de nada.
quem são culpados são os pais. A questão aqui não é a inseminação em si, o pecado, tá? A questão que nós estamos tratando aqui é de você ser solteiro fazer isso, uma mulher solteira fazer isso. Muitas vezes, aí eu vou chegar no que eu quero chegar daqui a pouco, mas a questão da fertilização in vitro, gente, existe também o risco de você estar cometendo aborto. Porque muitas vezes são 4 óvulos ali para ser fecundados. Alguma coisa desse tipo aí, como eu estou falando, eu não entendo muito bem disso não, mas alguns óvulos são descartados. Um é usado, 2 são usados e o resto é descartados. E aquela fertilização já é um embrião formado. É a mesma coisa como se você estivesse abortando, jogando fora uma vida, descartando uma vida. E nós somos totalmente contra o aborto, porque a vida pertence a Deus, certo? Então a questão da inseminação, principalmente a fertilização in vitro, tá? Que é diferente. Agora eu parto aqui do princípio seguinte: a mulher estéril, ou o homem, alguma coisa desse tipo, não consegue gerar filhos, o casal, mas eles querem ter filhos. Então eu creio o seguinte: você pode ir ao médico, você pode fazer seus exames, você pode fazer algum tipo de tratamento para que esse filho possa ser gerado? Pode, eu creio que não tenha pecado nenhum nisso. A questão da inseminação pode ocorrer? Pode, desde que essa inseminação, o esperma venha a ser do seu próprio marido. Porque é outra complicação, a pessoa ser inseminada com o esperma de outro homem, de outra pessoa, certo? Então, o marido e a mulher querem ter filhos, ok, fazem o tratamento e pode haver a inseminação diretamente, sem precisar fertilização in vitro, certo? Isso pode acontecer normalmente. Creio que isso aí não seja pecado nenhum, porque você não vai estar descartando, né, os espermatozoides que foram gerados, se tornaram embrião, porque você vai estar fazendo a inseminação diretamente, pegando ali o esperma do homem, fazendo toda aquela coleta direitinho e inseminando isso na sua esposa, ok? Um outro detalhe, né, que é muito complicado isso, a irmã colocou aqui, né, como é que fica esse filho? Não, o filho é algo que, se você está casada, né, existe o casamento ali tranquilamente, você pode fazer isso e amanhã ou depois, é claro, você pode explicar ao seu filho, porque você não praticou nada de errado. Você só não teve uma relação normal, uma relação sexual normal. Precisou de algo a mais, da ajuda da medicina para chegar a gerar o filho. Para que o filho pudesse, esse espermatozoide pudesse chegar lá onde deveria chegar, ok? Nosso tempo está acabando aqui, gente, mas se vocês quiserem voltar, a gente volta, porque eu tenho outra pergunta aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui. Outra coisa que a mulher deve aceitar é a vontade de Deus para a vida dela. A vontade de Deus para a vida dela. Existiu várias mulheres na Bíblia que eram mulheres estéreis, que não podiam gerar filhos. E no tempo de Deus, essas mulheres foram abençoadas por Deus, agraciadas por Deus, e geraram seus filhos. Então, nós precisamos entender o seguinte, que qual é a vontade de Deus? Se você crer nesse Deus da providência e quer ter um filho, coloca isso na mão de Deus. Coloca o seu ventre na mão do Senhor. Não estou falando aqui para solteiras, tá, agora. Porque, como eu já falei, você só pode constituir uma família, marido, mulher e filho, quando você é casado. De outra forma, você pode adotar o filho ou uma filha. Né? A adoção é um meio legal que se tem para que você possa constituir uma família tendo um filho ou uma filha. Certo? Não, digo no caso de duas pessoas do mesmo sexo, minha irmã, nem para ver isso aí é pecado.
Não existe casamento fora do homem e da mulher. Casamento entre mulher e mulher não existe diante de Deus. Isso é pecado. Homem com homem é pecado. Esquece isso. Isso não se deve nem se cogitar. Voltando. Esperando os irmãos aí mais uma vez. Ok. Pronto, os irmãos aí estão voltando rapidamente. Josi Pestana já está aqui, irmã Ruth, Eldo. Estamos de volta, gente. Muito bom estar com vocês. Se eu pudesse ficar a noite toda aqui, mas a gente tem que dormir, né? Irmã, socorro! Ó, o irmão Gilmar está ali também, ó. Gente, nós tratávamos aqui da questão da inseminação artificial. Então, a moça solteira, creio eu, ela não pode, em hipótese alguma, fazer esse tipo de inseminação, porque ela não é casada. O casal casado, homem e mulher, caso tenham dificuldades em algum momento de gerar um filho, eles podem sim buscar tratamento com um especialista e fazer essa inseminação. Creio que isso pode acontecer. A questão da fertilização in vitro é que os embriões eles já estão gerados ali, eles estão congelados, mas ali já existem vidas. Então muitas vezes você pega ali de 4, você pega uma vida daquela e vai fazer a inseminação e as outras você descarta. Isso é pecado diante de Deus. Porque se cremos que o aborto é pecado, é como se a mulher estivesse abortando. Mesmo que esse embrião possa ter vindo do marido dela. Muitas vezes fica ali por algum tempo, né? Eu não sei quanto tempo pode ficar esses embriões em fertilização in vitro, certo? Mas o fato é, depois a gente pede ajuda aos universitários aí, né? Tem o irmão Hélio aqui que deve saber mais disso aí, que trabalha hospital, essas coisas aí, né? Agora, nós devemos entender o seguinte, que o que tem que prevalecer na vida do crente é a vontade de Deus. Pelo menos eu entendo assim. Eu já vi mulheres estéreis que através da oração engravidaram. Nós tivemos uma irmã, eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos, irmã Cláudia. Ela não podia gerar filhos e oramos lá na igreja, se eu não me engano foi até um dia das mães. E essa irmã, ela passou a gerar filhos e, se eu não me engano, tem 2 ou 3 filhos, acho que são 2 filhos. Porque a vontade de Deus se estabeleceu. Nós temos casal na igreja que já perderam filhos e que de alguma forma querem sim engravidar, e o meu conselho é que esses irmãos e irmãs, eles esperem no Senhor. Claro, mais uma vez vou repetir, se puder fazer algum tipo de tratamento, desde que haja uma inseminação, né, direta, sem a questão da fertilização in vitro, eu creio que também não tem nenhum tipo de problema. A questão da adoção é uma questão também complicada, porque tudo é o tempo que você vai pegar a criança, com quantos anos, né? Conhecer a família. Então tudo é um preparo e que as pessoas devem realmente estar muito bem preparadas para assumir o compromisso de adotar uma criança, ok? Casamento bíblico diante de Deus, com todo o respeito que a gente tem pelas pessoas. O casamento instituído por Deus é homem e mulher. Aquilo que a irmã trouxe aqui, a gente não deve nem pensar nessa possibilidade. Porque 2 mulheres estão juntas, querem fazer uma inseminação. Minha irmã, isso é pecado diante de Deus. Não existe casamento com 2 pessoas do mesmo sexo. Casamento é homem e mulher, macho e fêmea, porque assim Deus criou e assim Deus fez com que isso acontecesse, para que houvesse a multiplicação da humanidade, certo?
Uma outra coisa que muitas vezes nos chama a atenção, os casais que hoje casam e que não querem ter filhos, né? Então, existem debates por aí, né? Se esses casais estão em pecado, não estão em pecado, né? Alguns querem se preparar para ter filhos, economicamente, mas será que vão estar preparados um dia? Né? Então, é bom parar, pensar, orar, certo? Quis falar a respeito do filho quando vem entre elas. Sei que é pecado, com certeza. Pronto. É isso aí. Quis falar a respeito do filho quando vem entre elas. Não entendi muito bem, ou se já vem na relação assim, né? Não, a questão aí da criança, mais uma vez vou repetir. Gente, a criança não tem nada a ver com os erros do pai ou da mãe, né? Nesses relacionamentos. A criança, infelizmente, ela faz parte daquilo que nós chamamos o pecado da humanidade, da natureza pecaminosa do pai e da mãe. Mas é claro que quem vai no final dar conta a Deus, prestar conta a Deus, é esse pai, essa mãe, ou essa mãe e essa mãe, não sei, nesses novos tipos de relacionamento aí, famílias constituídas sem o aval do Senhor, da palavra do Senhor, ok? Gente, vamos aqui para a quarta pergunta. A quarta pergunta é do nosso irmão João Vitor. Quem seriam os espíritos em prisão mencionados em 1 Pedro 3,18? Vamos lá para 1 Pedro 3,18. Eu gosto sempre de lembrar isso. O próprio texto responde o texto. Quando você vai ver esse texto, vai ter a resposta logo em seguida. Eu creio que o irmão João Vitor ele tenha lido isso aí. E é claro, os estudiosos muitas vezes mais complicam do que facilitam as coisas para nós, né? Mas esse texto, ele tem uma resposta para isso logo no versículo seguinte. Quem seriam os espíritos em prisão mencionados em 1 Pedro 3,18? Vamos ler o texto de 1 Pedro 3,18, gente. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Versículo 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Se você parar aqui, aí você vai dizer assim, mas que espíritos em prisão são esses, né? Porque realmente é outra coisa, né? Jesus foi pregar, mas não estava morto. Tem salvação para quem está morto? Tem oportunidade para quem está morto? Não. A pregação aqui está mais no contexto de Jesus ir até esse local e dizer o seguinte: olha, a promessa se cumpriu. Porque desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, havia uma promessa por parte de Deus que haveria um Salvador, um Messias, alguém que viria para salvar a humanidade. E esses espíritos aqui em prisão, no contexto que viviam, eles não tiveram a oportunidade de presenciar a vinda desse Messias, desse Salvador, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas olha o versículo 20. Os quais quem? Espíritos em prisão, certo? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Quem são esses espíritos em prisão? O versículo 20, creio eu, né? Responde, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Ou seja, todas aquelas pessoas que através de Noé ouviram acerca de Deus, acerca do Evangelho,
acerca do Messias, acerca do Salvador. Todos eles. Noé passou 120 anos, me parece que foi isso aí, construindo a arca. E 120 anos, era um tempo que as pessoas viviam muito. 120 anos, aquelas pessoas estavam ouvindo acerca do que Deus iria realizar. E eles morreram na incredulidade. Alguns estudiosos dizem que aqui seriam demônios, certo? Mas existe um texto que vai dizer que esses demônios caídos, esses espíritos caídos, é de Gênesis capítulo 6. Se eu não me engano, se encontra em Judas e até mesmo na carta de Pedro. Gênesis capítulo 6, que é quando os filhos dos homens, os filhos de Deus se relacionam com as filhas dos homens. Que aí já é um outro texto. Mas quando eu pego esse texto aqui, em especial, do capítulo 3, versículos 18, 19 e 20, eu vou ver que esses espíritos aqui em prisão são aquelas pessoas que não deram ouvido a Noé, o apregoeiro da justiça. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e eles não deram ouvido a Noé. Noé estava o tempo todo, todos os dias, enquanto construía a arca, Noé estava dizendo: olha, o dilúvio está próximo, se convertam. Então, meus amados irmãos e irmãs, querido irmão João Vitor, eu creio, assim, sendo bem textual, né? E dentro do contexto que o texto está inserido, que esse texto ele fica claro quando diz que esses homens foram desobedientes, não deram ouvido à palavra de Deus, enquanto Noé estava ali pregando, e somente 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, adentraram a arca, deram credibilidade ao que estava sendo pregado. Mais uma vez vou repetir, gente, que o pregar aqui não está no sentido de ter uma nova oportunidade, não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Então, não existe oportunidade para quem já morreu. A oportunidade de você ser salvo é enquanto ainda há vida. Você ouve a mensagem do Evangelho, a palavra de salvação, e aí sim você pode assumir um compromisso com Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo na sua vida, e aí sim você passa a ser do Senhor. Por que é que esses espíritos estão em prisão? Porque eles estão em tormento, eles estão em sofrimento. Lembra-se lá do rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro? O rico morreu e foi para o Hades, lugar de tormento. Esses espíritos estão esperando o julgamento final, assim como todos. Os que morreram com Cristo esperam o arrebatamento da igreja, a ressurreição. Os que morreram sem Cristo, o dia do juízo. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ok? Espera aí que o nosso irmão João Vitor, eu não sei nem se ele está nessa live aqui, pelo menos eu não vi ele entrar aqui, nem a irmã Jô, que agora vem uma pergunta da irmã Jô, tá? Depois qualquer coisa a gente conversa mais e tenta. E a pergunta da irmã Jô, gente, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vê lá.
Esse é um texto que muitas vezes complica mais do que ajuda a gente, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha o que é que diz esse texto aí, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, né? A irmã Jô diz assim: 1 Coríntios 14, 2 se refere à língua falada por homens, que só é entendida por Deus, né? Língua dos anjos. Primeiro, não existe língua dos anjos. Se eu vou decepcionar você aqui, me perdoe, mas não existe. Ah, pastor, mas Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo falou hipoteticamente. Paulo diz, ainda que eu falasse. Paulo não conhece a língua dos anjos. A Bíblia não nos fala em língua dos anjos. Creio que é a única vez que Paulo vai citar isso aqui, e nenhum outro autor da Bíblia vai falar em língua angelical. Por quê? Porque todos os anjos que apareciam falavam a língua do homem. Falavam a língua que todos os homens entendiam. Pode pegar, biblicamente falando, os anjos falando com Abraão, os anjos falando com Daniel, os anjos falando com Maria, com José, o anjo que falou lá em Atos dos Apóstolos com Cornélio, né? Então a língua angelical era uma língua conhecida dos homens, não era uma língua. O anjo ele se materializava, né? Quando foi para tirar Ló lá de Sodoma e Gomorra, os anjos falaram claramente com Ló: olha, sai daí. Então era uma língua entendida. Então essa língua dos anjos nunca existiu, biblicamente não existe isso. Paulo simplesmente ele está usando no capítulo 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. É como se ele estivesse colocando algo bem sobrenatural para afirmar o que ele quer afirmar, que o amor é mais importante. Pode pegar o texto aí de capítulo 13 e nós vamos entender isso, né? Uma outra coisa, essa língua aqui de Coríntios, e há uma divergência muito grande entre nós evangélicos, né? Acerca da chamada língua estranha que é falada em algumas igrejas, claro, respeitamos isso, e acerca do que verdadeiramente a Bíblia nos traz como língua estranha, certo? E tem alguns detalhes nesse texto que é bom nós analisarmos. Eu sempre digo, preste atenção no texto, porque o seu contexto vai lhe trazer talvez uma resposta imediatamente, ou mais na frente, ou anteriormente. Mas a palavra de Deus, ela não nos deixa confuso, certo? O chamado dom de línguas, né? Que muitos creem ser esse dom que hoje é falado por aí, que confesso aos irmãos e irmãs, com todo o respeito que eu tenho aos nossos queridos irmãos pentecostais, eu nunca entendi. Nunca entendi. E é claro, isso não me incomoda. Alguns se sentem bem fazendo isso, que continue fazendo, mas que, em nome de Jesus, essas pessoas elas possam ter base bíblica para as coisas que elas fazem diante de Deus. É que a mesma língua que fala os homens, fala os anjos, assim entendi eu, quando Paulo fala. Justamente. Olha o que é que nós vamos entender nesse texto aqui, gente. Ó. Pois quem fala em outra língua, está aí no singular, outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala em mistério. Lembra-se lá de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele passa em determinada cidade, se não me engano Atenas, e tem vários altares, e um desses altares está escrito assim: ao Deus desconhecido. Existiam pessoas que louvavam a Deus, falavam a Deus, mas sem conhecer a Deus. O paganismo era algo muito forte
em muitos lugares, principalmente na cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade que recebia muitos turistas. E a igreja do Senhor era uma igreja que estava praticamente ali, gente, dentro desse convívio. E muitas pessoas se achegavam às igrejas, trazendo muita coisa dos pagãos para dentro das igrejas. E a questão do dom, falar do dom de línguas, que começa lá em Pentecostes, certo? Era uma forma de Deus levar os discípulos a transmitir a mensagem do Evangelho a outras nações. Nós vamos ver que quando os discípulos são tomados pelo Espírito Santo de Deus ali em Pentecostes, o que há ali é o falar em línguas de outras nacionalidades. Estavam presentes ali 18 nações. E nós vamos ver isso claramente no texto bíblico. Eram línguas faladas e entendidas. O texto aqui está dizendo que somente Deus entende. E aí o complicador do texto. É como se essas pessoas fossem mais espirituais do que outras. É como que essas pessoas, sabe, elas tivessem um relacionamento melhor com Deus do que aquelas que não falam em línguas, né? Mas analisando o texto, nós vamos ver que essas línguas aqui não são línguas, talvez, verdadeiras, como nós queremos crer, ou como muitos até creem. E eu vou dizer por quê. O dom de línguas estava na moda na cidade de Corinto, assim como tantos outros dons. A igreja de Corinto, gente, era uma igreja carnal, mas que possuía muitos dons espirituais. Olha que interessante. Por quê? Porque não é dom que vai nos levar para o céu. O próprio Jesus Cristo falou o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome fiz maravilhas. E Jesus vai dizer: não conheço você. Porque o que importa não é o dom é algo que Deus concede a mim e a você para realizar a obra dele, ok. Mas não é o dom espiritual que vai revelar que você é mais santo ou menos santo do que eu. Não é o seu dom espiritual que vai dizer para mim ou para qualquer outra pessoa, sabe, que você tem intimidade com Deus. Não é isso. É isso. Judas foi uma das pessoas que foram usadas por Deus para curar outras pessoas. E Judas era do diabo. A Bíblia chega a dizer que o diabo vem fazendo sinais e prodígios, que se possível vai enganar até os escolhidos. Então veja como é sério isso. As pessoas se apegam aos dons espirituais, achando que os dons espirituais, sabe, é algo extremamente importante, algo que demonstra a santidade da pessoa. Engano. E a prova está aqui, Paulo escrevendo, capítulo 12 de Corinto, capítulo 13 de Corinto, que ele vai dizer que o mais importante é o amor, e capítulo 14 de Corinto, que ele vai dizer que o mais importante é profetizar. E por que é que eu quero que você pegue o detalhe aí, o detalhe do texto? Vou ler mais uma vez o versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homem, outra língua no singular, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Beleza, né? A gente diz assim, rapaz, a pessoa está em êxtase. Era o que acontecia, era uma língua estática. Versículo 3 agora. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha o que o profeta no sentido de você ser um pregador da palavra. O profeta no sentido de você transmitir a palavra. Olha o que acontece quando você profetiza, quando você prega essa palavra. Você exorta, você consola e você edifica.
Versículo 4 agora. O que fala em outra língua, Paulo vai continuar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Algo um pouco egoísta. Gente, Paulo aqui, ele não está... me perdoe quem entenda assim, e até respeito, mas Paulo aqui não está elogiando o camarada porque ele está falando em outra língua. É como se fosse uma atitude egoísta. Quer dizer que eu sou abençoado, eu vou entrar em mistério, eu vou edificar a minha vida, sem pensar na vida das pessoas? É o que eu sempre falo muitas vezes, mais uma vez, eu sempre gosto de deixar frisado, com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos aí, né? O que é que adianta você falar 500 palavras em outra língua para mim se eu não vou entender nenhuma delas? Isso é egoísmo da sua parte. Seria egoísmo da minha parte. Por que você não fala em casa, no seu quarto? Quer falar na igreja? E é desses assuntos que Paulo vai tratar, não elogiando, mas Paulo vai exortar. A questão mesmo do dom de língua, Paulo vai falar, ele vai dizer assim, gente, eu não vou proibir vocês de fazerem isso, agora faça um de cada vez, no máximo 3 pessoas, e que haja intérprete. Que a língua que estava sendo falada aqui era uma língua egoísta, era uma língua que edificava a própria pessoa, que não tinha um intérprete para fazer todos ali serem edificados. Então, o que adianta isso? Agora, olha o versículo 5. Olha o versículo 5. Como vai mudar agora, tá? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Paulo já mudou. Paulo agora não usa mais o singular, outra língua. Mas Paulo agora ele vai dizer que queria que os irmãos falassem outras línguas. Muito mais. Porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Veja como Paulo muda. Porque Paulo ele está se referindo àquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes, que os irmãos receberam o Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas, e houve uma edificação, e o evangelho foi pregado ali a todas aquelas pessoas que ali estavam. O evangelho ele foi disseminado de uma vez por toda naquele dia. 18 nações, era dia de Pentecostes, uma festa que era comum acontecer no meio do povo judeu. Existe a diferença, meus amados irmãos, daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é do homem e daquilo que é de Deus. As coisas de Deus não produzem confusão. Veja que Paulo está dizendo, salvo que haja intérprete. E hoje nós temos visto aí, sabe, infelizmente, as pessoas não têm noção nenhuma do que fazem com isso. As pessoas, elas só dizem crer. E vivem um momento ali, que é mais um momento de êxtase. Muitas até fazem coisas que nem sabem o que está fazendo. E se precisa tomar cuidado com isso. Então a língua dos anjos não existe.
Se eu dissesse que existia uma língua dos anjos ali, seria uma língua dos anjos. A língua dos anjos seria hebraico, aramaico, que eram as línguas faladas naquela época, o grego, que era muito utilizado naquela época. E todos os anjos, eles se comunicaram de forma clara. Então, mais uma vez eu vou repetir, você pode estudar isso aí, você pode buscar isso aí. Eu creio que, sabe, o próprio anjo lá, quando fala com Daniel, olha, vocês estavam orando e eu vim aqui atender a sua oração, já há algum tempo que eu quero vir, sabe? Porque o que Paulo realmente ele quer expressar nesses capítulos 12, 13 e 14 de Coríntios, os dons espirituais são importantes, os dons espirituais são importantes, outra coisa errada, nem todas as pessoas têm que ter o mesmo dom, nem todas as pessoas têm que ter o mesmo dom. O dom de língua passou a fazer parte da igreja como a unção do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, como queira. É outro erro que se estabelece no meio da igreja. É outro erro. Se é um dom espiritual, você pode ter e eu posso não ter. São todos profetas? Não. Falam todos em línguas? Não. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso. O problema nosso, ser humano, e o problema de muitos que estão na igreja é que quer se mostrar mais espiritual do que o outro. Infelizmente, existem erros nos ensinos da liderança. Líderes que não estudam, que não se aprofundam no estudo bíblico e que infelizmente erram quando vão ensinar aos seus membros acerca dos dons espirituais. Então nós precisamos só tomar esse cuidado, sabe? Precisamos entender que somos diferentes, somos um corpo. Precisamos entender que os dons espirituais são capacitações de Deus para que possamos ter ousadia no pregar o Evangelho, para que possamos exortar, edificar e consolar a vida das pessoas. Nós precisamos entender isso, porque se não entendermos isso, gente, a gente fica confuso. Eu por várias vezes, eu sempre conto essa experiência quando eu trato desse assunto. Eu fui jogador profissional, muitos sabem disso. E eu fui passar uma temporada lá no Canidé, o campo da Portuguesa de Desportos, em São Paulo. Uma certa feita, outros jogadores que estavam comigo lá num alojamento disse: Robson, vamos em uma igreja. Eu ainda não tinha me convertido, li a Bíblia, mas não era um convertido ainda. E eu me lembro muito bem que fomos em uma igreja pequena. Foi eu e mais 3 jogadores. E ao chegar nessa igreja, nós só tínhamos uma pessoa na frente e tinha umas 2 ou 3 pessoas espalhadas pelos bancos. Pouquíssima gente. E a pessoa que estava dirigindo o culto, ela disse: nós vamos ter agora um momento de oração. E como nós estávamos também, pouco ali, cada irmão daquele pegou uma pessoa para orar. Resultado, eu fui orar com uma irmã daquela igreja. Eu creio que foi minha primeira experiência com isso, entrar em uma igreja para orar. E hoje eu vejo como aquela irmã errou, e como Deus teve muita misericórdia de mim, que hoje eu estou aqui. Eu não deixei que o erro que ela cometeu atrapalhasse o chamado de Deus para a minha vida. Mas por que ela errou? Eu nunca tinha ido na igreja, não era crente, e aquela irmãzinha, ela me botou de joelhos. Para começar, me botou de joelhos. Ela orou
quase meia hora seguida de oração ali, oração fervorosa, poderia dizer. E ela somente orou em línguas. Eu estava ali vazio, me ajoelhei vazio e levantei vazio, porque não entendi nada. Não entendi nada. Isso ficou como lição para a minha vida, porque eu saí daquela igreja para não voltar mais nunca lá. Pela falta de sabedoria da irmã, pelo egoísmo daquela irmã, e a falta de preparo daquela irmã, que com certeza não vinha dela, vinha do ensinamento que ela estava recebendo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter sabedoria. Uma das coisas que falta na vida da igreja do Senhor, guarde isso aí você. As minhas ovelhas sabem do que eu estou falando. Muito buscam o dom de cura, o dom de profetizar, o dom de falar línguas, né? Muitos buscam N tipo de dons. Mas pouquíssimos são aqueles que buscam o dom do discernimento. Pouquíssimos são os que buscam o dom do discernimento. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Discernir quando a pessoa está falando em nome de Jesus Cristo e aquilo é verdade, e quando a pessoa está falando em nome de Jesus Cristo, mas aquilo é mentira. Nós precisamos saber discernir o que é uma pessoa endemoniada, possuída por um espírito imundo, e o que é uma pessoa que simplesmente ela está depressiva, ou ela está bêbada, e que não está possuída por um demônio. Muitos estão errando porque não pede a Deus discernimento, sabe? Não precisa você condenar tudo e todos, sabe? Não precisamos fazer isso. Precisamos condenar a igreja A, B ou C. Assim, eu estou falando em termos de doutrinas que muitas vezes isso não vai fazer diferença na nossa salvação, tá? Não estou tratando disso. Porque as igrejas que são hereges, as igrejas que são seitas, as igrejas que pregam inverdades, essas precisam ser confrontadas sim. Mas existem coisas que acontecem na vida da nossa igreja, na vida da outra igreja, que muitas vezes tem uma certa diferença, mas que Jesus é o Senhor da nossa vida e nós vamos respeitar um ao outro e vamos seguir em frente. Normal. Certo? Mas em nome de Jesus, busque esse discernimento. Discernimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Paulo usa isso para mostrar que, ainda que ele fizesse tudo isso, o mais importante é amar. O amor que deve estar nos nossos corações. O amor nos leva a respeitar o outro. O amor nos leva a cuidar do outro. O amor nos leva a edificar a vida do outro. O amor nos leva a pensar no outro. É por isso que, se você fala em outra língua, você é egoísta. Fala no seu quarto lá, fica para você. Ninguém vai lhe entender. Então, para quê? Paulo vai dizer, nesse mesmo texto, ele vai dizer assim: eu queria falar 5 palavras. 5 palavras que todos entendam, do que 10.000 palavras que ninguém entenda. Paulo vai dizer isso. E mais uma vez, o texto por si só se explica. E nós vamos ver o Paulo tentando corrigir, exortar a igreja de Corinto. Porque era uma igreja terrível, era uma igreja que tinha divisões, era uma igreja que tinha grupos formados. Quando vier Jesus perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Isso mesmo, irmão. Que Deus abençoe aí a irmã Jô. Espero que tenha dado para entender, tá?
Se deu para entender, dá um ok aí, um legal. Gente, eu vou finalizar esse momento em Tito. Tito capítulo 3. Esse texto foi o irmão Delmário que mandou para nós. Tito. Depois de 2 Timóteo você encontra Tito. Tito capítulo 3. O irmão Delmário pediu uma explicação acerca desse texto aqui, tá? Tito 3, versículos 10 e 11, diz assim, ó: evita o homem faccioso. Em algumas versões, gente, está o homem herege. Faccioso, que vem de divisão, que promove contendas, que promove divisão, tá? Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita ele. Exortar essa pessoa, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. O que Paulo está dizendo aqui a Tito é o seguinte: olha, deixa para lá as pessoas que são hereges. O que é ser um herege? Um herege é aquelas pessoas que não têm compromisso com a verdade bíblica. Elas falam heresias. É como se ela pegasse a palavra de Deus e torcesse essa palavra de Deus. Um exemplo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O herege vai pegar essa palavra, esse versículo, e vai dizer que você pode ser rico, que você pode isso, que você pode aquilo, que você não vai mais adoecer, que agora você vai ser milionário, sabe? Essa pessoa é um herege. Quando ela trata desse versículo só nesses termos de prosperidade. Porque quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo que ele pode passar fome, ele pode passar frio, ele pode ficar sem emprego, ele pode adoecer. E o Deus que fortalece ele, vai fortalecer ele nessas situações. Paulo também vai dizer que você pode ter tudo. Você pode ter uma mesa farta, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário. Paulo também vai dizer que você pode tudo isso, porque Deus vai te fortalecer, sim. Mas não é somente o caminho da prosperidade, como muitos pregam. Certo? Então esse é o herege. O herege, o faccioso, é aquele que pega a palavra de Deus e transforma essa palavra para o seu próprio proveito. É quando a pessoa prega algo que ele pode até usar um texto, tá? Ele vai usar um texto bíblico, mas aquele texto bíblico não se aplica ao que a Escritura nos ensina, o que toda a palavra de Deus nos ensina. Então esses são os cuidados. Paulo está dizendo que você tem que se afastar dessas pessoas. Você tem que exortar elas, admoestar elas, uma vez, 2 vezes, e se elas não mudarem verdadeiramente, deixa essas pessoas de mão. Sabe? Porque não vale a pena. Não vale a pena você se desgastar. Veja que Paulo, ele vai dizer, olha, essa pessoa está pervertida, ela vive pecando e está condenada. 3 coisas: perversão, pecado na vida dessa pessoa e condenação na vida dessa pessoa. Ok? Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de gente, até mesmo dentro da nossa igreja, tá? Às vezes você está frequentando uma igreja aí, existem pessoas que têm a probabilidade de ser um herege. O pastor está falando uma coisa, ensinando uma coisa, e a pessoa está distorcendo aquilo que está sendo pregado. Nós temos que tomar cuidado. Em épocas de pandemias, principalmente. Em épocas como as que estamos vivendo, principalmente, nós temos ouvido muita coisa, muitos textos bíblicos são lançados e que muitas vezes são totalmente distorcidos.
E as pessoas falam aquilo que a palavra de Deus não fala. As pessoas ensinam aquilo que a palavra de Deus não está ensinando. Nós temos que ver o todo da palavra de Deus, gente. O todo. Né? Estudamos aqui acerca do arrebatamento, acerca da volta de Cristo. Toda a Bíblia fala disso. É algo importante. Não se existe só um versículo aqui ou outro ali. Não. Toda a palavra de Deus fala acerca do que verdadeiramente será a volta de Cristo Jesus. O Jesus que veio e que vai voltar. Né? Quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos ver, né, acerca de mulheres estéreis que teve esses problemas aí de não poder gerar filhos. Tratamos isso aqui essa noite. E nós vamos ver o que pode e o que não pode, mesmo com a ciência avançada que nós temos aí. É esse discernimento que a gente precisa ter. Não é aquilo que eu estou falando. Eu estou aqui ensinando a vocês, procurando trazer textos bíblicos para vocês. Mas vocês podem ir lá, crentes de Bereia. Certo? Os espíritos em prisão, quem são eles? Por quê? Por que Jesus desceu? Porque Jesus foi ao inferno, tomou a morte a chave da morte do inferno, das mãos de Satanás. Então são esses cuidados. O dom de língua, a importância desse dom. Por que usar? Será que cabe em nosso meio ainda hoje? Porque existem muitas pessoas aí, meus amados irmãos e irmãs, que são maquiavélicas, que usam a pregação do Evangelho para benefício próprio. E o meu desejo é que você possa estudar essa palavra. Tudo que nós tratamos aqui vai aí, a fundo. Ah, pastor, ficou uma dúvida. Vai a fundo aí, pega textos bíblicos, analisa esses textos, vê o contexto. Não pega só o versículo isolado. Dou mais um conselho: lê o texto todo. Veja que Jesus não tratou em nenhum momento, gente, em nenhum momento acerca do falar em línguas estranhas, né? Como muitos dizem aí, né? Jesus não falou nada disso. O único texto bíblico vai ser algumas passagens em Atos acerca da presença do Espírito Santo nos gentios e Coríntios, que Paulo estava tentando tratar a igreja. E se Paulo estivesse no nosso meio hoje, ele estaria tentando tratar a igreja por causa disso. Então, irmão Delmário, esses hereges, os falsificadores da palavra, os falsificadores dos ensinos bíblicos, essas pessoas precisam ser exortadas e nós precisamos nos afastar delas. Porque elas estão pervertidas, elas estão em pecado e elas estão condenadas. Paulo é muito taxativo. Ou você se converte, ou você está dentro desses 3 alicerces aí: perversão, pecado e condenação. Então, muito cuidado. De quem você está aprendendo? Ou com quem você está aprendendo? Estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Meus amados irmãos, quero concluir esse momento, mais uma vez orando. A irmã Gislane está aqui, Já oramos pela nossa irmã Giovana. Já tentei ligar para a Giovana hoje algumas vezes, não consegui falar com ela. Vou tentar mais uma vez para ver se consigo parabenizar ela por mais um ano que ela está vivendo hoje. E agradecer a todos vocês aí pela presença, agradecer aí pela paciência nessas quase 2 horas que nós tivemos juntos. E domingo à noite estaremos de volta, tá? Juntos na nossa live. Esperamos que não haja mais aí nenhum tipo de problema com a nossa conexão, para domingo estarmos juntos. E continue a meditar na palavra de Deus, continue a orar por irmãos e irmãs que precisam das nossas orações, para que Deus restaure, para que Deus restabeleça a saúde de alguns,
para que Deus fortaleça e para que Deus continue a nos sustentar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradeço por esse dia, pelas tuas misericórdias, teus livramentos. Te agradeço porque sei que o Senhor se faz presente nesse momento na vida de cada pessoa que aqui se encontra. Mais uma vez te agradeço pela vida de Rafinha, pela vida de Giovana, tuas servas que completam mais um ano de vida na tua presença. Muito obrigado. Concede a ela muito mais anos de vida, Senhor, e que elas possam alcançar um coração sábio e disposto a obedecer ao Senhor sempre. Oro por cada família, para que a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, repouse sobre cada vida, sobre cada família aqui presente. Oramos agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E até amanhã, se Deus assim permitir, até domingo, né? Na nossa próxima live. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite na presença do Senhor.